Mais um golpe fazendo vítimas. Agora, o da falsa portabilidade de empréstimo. Muitas pessoas vêm recebendo propostas de negociar dívidas de empréstimo em parcelas bem menores para conseguir quitar logo a dívida. Mas o dinheiro acaba indo parar na conta dos criminosos e a pessoa fica cada vez mais endividada. Preços altos. Inflação que consome quase todo o salário dos trabalhadores. A conta não fecha mais no fim do mês. Qual seria a sua saída se você tivesse 3 empréstimos consignados descontando diretamente no seu contra-cheque? Foi assim que uma vítima, ao ser abordada com a proposta de portabilidade desses empréstimos para outro banco, prometendo diminuir, praticamente eliminar a parcela de um dos empréstimos consignados, concordou com a proposta. A diminuição da parcela prometida aconteceria da seguinte forma: os 3 empréstimos se tornariam apenas um e iriam passar de uma instituição financeira para outra. Assim, ao invés de 3 empréstimos, ela teria só um e no valor desse único empréstimo, ela ficaria com uma parcela menor do que a soma dos 3 empréstimos anteriores. Diante da atrativa proposta, a vítima acabou concordando e então, ao virar o mês, percebeu que aquele empréstimo que seria a portabilidade, na verdade, era a contratação de um novo empréstimo e ao invés de ficar com 3 empréstimos, agora ela teria 4. Para tentar validar a negociação, os estelionatários então pediram que a vítima depositasse o dinheiro que caiu na conta dela em uma conta vinculada a um CNPJ. Para tentar passar confiança, alegaram que se tratava de uma operação necessária, uma espécie de estorno para tentar conseguir finalizar a operação, tendo em vista que o banco, por um erro, havia depositado o dinheiro na conta da vítima. Então, esse depósito foi concluído. Mas, em contrapartida, a portabilidade nunca foi concluída. A vítima, que até então ficaria com um empréstimo, que seria menor do que a soma desses 3 empréstimos, acabou ficando com 4 empréstimos. Ou seja, aquela situação que já estava difícil ficou ainda mais. Após conversar com diversas vítimas, algo em torno de 200, comecei a perceber então que as vítimas elas têm sempre uma abordagem comum. Às vezes varia um pouco de golpe a golpe, mas via de regra, a pessoa que entra em contato se apresenta como correspondente bancário de instituições financeiras e já em posse de todas as informações pertencentes àquela vítima. Sabe o número de parcelas, sabe o banco que é feito o empréstimo e por isso ela entra em contato, porque ela sabe que a pessoa está em uma situação de endividamento. Então, se a pessoa acaba transferindo 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, o prejuízo dessa vítima acaba sendo dobrado em razão dos juros cobrados pela instituição financeira. Então aquela vítima que muitas vezes, em alguns casos, acaba transferindo 100 mil reais, fica com prejuízo algo em torno de 220 mil reais. Acontece que essas instituições financeiras acabam tolerando toda essa manipulação de informações e muitas vezes o agente financeiro que entra em contato, ele se apresenta como correspondente bancário e também se apresenta como representante do banco em alguns casos. No direito, nós temos a teoria da aparência, que em resumo ela fala o seguinte: se determinado funcionário de certa empresa se apresenta como representante dela, consegue livre acesso dentro da empresa para contratar um empréstimo, evidentemente não tem como o consumidor perceber que se trata de fraude. Ele manipula os contratos do banco, tem uma relação de proximidade, sabe todos os dados do consumidor. Ou seja, de fato, é quase que impossível perceber que a gente não está lidando com o representante do banco. Além disso, o Código do Consumidor ele é claro ao falar qual é a responsabilidade do prestador de serviço. A instituição financeira, como qualquer empresa, ela presta o serviço bancário, ou seja, ela responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados pela sua atividade que desenvolve. Nesses termos, a gente tem previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com base nessa interpretação, tendo em vista a aplicação do direito do consumidor às relações entre consumidores e instituições financeiras,
O STJ editou a súmula 479, que em resumo fala que a instituição financeira reafirma aquilo que o Código de Defesa do Consumidor já trazia, responde de forma objetiva e solidária pela fraude realizada por terceiro no âmbito das operações bancárias, reafirmando que essa fraude realizada por terceiro, ela trata de um fortuito interno. O fortuito interno nada mais é do que o risco inerente à atividade. E cai entre nós que a atividade bancária tem a fraude como um dos seus principais riscos. Então, assim que ela acontece, como é o caso de muitas vítimas, é possível notar que não se pode passar para o consumidor o ônus do negócio bancário, sob pena de uma atividade bancária não ter nenhum risco. Mas vale lembrar que a responsabilidade objetiva não é um sinal verde para responsabilizar a empresa por qualquer ato. Deve-se ter em mente que, além de se tratar de fortuito interno, é necessário que o consumidor prove o nexo de causalidade, muitas vezes nesses casos provados pela vasta linha de provas deixadas, onde uma empresa que se apresentou como correspondente bancário foi quem realizou toda a intermediação do empréstimo, justamente com o intuito de aplicar golpe. Ou seja, sequer muitas vezes o consumidor fez contato diretamente com o banco. O estelionatário, a empresa fraudária, se encarregou de fazer toda a contratação do empréstimo, porque com a liberação saberia que conseguiria induzir o consumidor de forma mais ágil a cair no golpe, tendo em vista que isso passa uma extrema credibilidade. Os criminosos, por sua vez, também têm responsabilidade. As empresas que são criadas justamente para a aplicação de golpe não merecem a proteção dada a uma personalidade jurídica, ou seja, os sócios, as pessoas envolvidas respondem diretamente pela prática da fraude. Acontece que em muitos casos, em razão de ser de fato uma empresa aberta para aplicar golpe, acaba não sobrando patrimônio ou recursos para indenizar as vítimas, e por isso é necessária a responsabilização da instituição financeira. Se porventura você também foi vítima do golpe do empréstimo consignado, vou deixar o meu link de contato, meus dados de contato na descrição e peço que entre em contato para que possamos te ajudar. Por outro lado, se você não foi vítima, mas tem amigos servidores públicos, peço que compartilhe esse vídeo para que não hajam mais pessoas caindo nesse golpe, conhecido como o golpe do empréstimo e da falsa portabilidade, que já lesou milhões de pessoas. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.